TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando a Semana Maior com o Evangelho do Domingo de Ramos, ou o Evangelho da Paixão do Senhor. Nós temos 2 evangelhos, um outro que narra também a paixão de Jesus, até o momento que ele é levado para a sua crucifixão. Mas nós não vamos proclamar esse evangelho, porque esse evangelho também vai ser lido na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira Maior, na celebração da Sexta-feira da Paixão. Então nós estamos vendo e queremos nos atentar ao Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Fala que, chegando depois do Monte das Oliveiras, Jesus pede para buscar um jumentinho para entrar em Jerusalém. Na verdade, Jesus vai estar mostrando já com esse gesto que a sua entrada triunfal de Jerusalém é diferente das entradas triunfais daqueles que eram generais, os reis, os maiorais do povo. Porque era comum também, quando chegava alguém na capital, alguém que tinha vencido uma batalha, chegava glorioso, aplaudido, vinha montado, mas não num jumento. Porque o jumento era um animal de carga, um animal de serviço. Vinham montado então em quê? Num cavalo. O cavalo era esse sinal do poderio, esse sinal da glória, é um animal imponente. Nós temos relatos que um general romano fez que os do sinédrio responsáveis, os senadores, o Senado romano, acolhesse o seu cavalo como senador. Ele levou o seu cavalo a ser um senador, para dizer a loucura que muitos faziam, porque o cavalo mostrava isso, esse sinal de poder, de imponência.
Jesus não. Jesus entra montado no jumentinho, para dizer, eu vim para servir. Entra em Jerusalém não para dominar a cidade, mas para mostrar que ele é o rei, é o Senhor, merece sim as glórias, os aplausos, mas para o serviço. E ele sabia também que essas glórias, esses aplausos eram efêmeros. Quando a situação ia apertar, aqueles que o aplaudiam iam pedir a sua crucifixão. Então nós vemos essa imagem da entrada triunfal de Jesus. As pessoas que reconhecem nele o Messias, o Salvador. As pessoas reconhecem em Jesus isso. Por isso se alegram. Claro que depois muitos não terão coragem de manter isso, porque sabem qual vai ser o preço a pagar se proclamarem Jesus realmente como Messias. Porque depois nós vamos ver essa realidade, que Jesus vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser depois feito todo o caminho do Gólgota, onde vai estar sofrendo, toda essa realidade, da Via Crucis que Jesus vai estar passando, vai ser algo que vai mexer muito com o coração, com a vida das pessoas. Então, não dá, mesmo que, olhando Jesus, que é um homem que faz o bem, Jesus triunfal entrando em Jerusalém, depois muitos vão se decepcionar, porque ele vai ser levado à morte. Então aqui nós vemos isso. E eu queria me atentar, meu irmão, minha irmã, num elemento, podemos dizer, num personagem deste evangelho de hoje, o jumentinho. Meu irmão, minha irmã, Jesus escolhe esse jumentinho e nele ele monta, e o jumentinho é aquele que conduz Jesus por uma estrada com mantos espalhados, muitos ramos jogados, ramos que são agitados. Jesus que é aplaudido, cantos, tudo isso. E o jumentinho vai acompanhando. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, fazendo uma analogia, podemos pensar que esse jumentinho podia até achar que os aplausos, as glórias eram para ele. Mas não, meu irmão, minha irmã, as glórias, os aplausos, os cantos, os ramos agitados, os ramos espalhados no caminho, os mantos, é para aquele que está assentado sobre o jumentinho. E muitas vezes também, meu irmão, minha irmã, nós podemos cair na tentação de achar que as glórias, os aplausos são para nós. Não, meu irmão, minha irmã, nós somos o jumentinho que conduzimos Jesus para que as pessoas experimentem a graça da salvação. Tudo é para Jesus, tudo é para Jesus. Mesmo sabendo que os aplausos e as glórias, os hosanas, também os mantos espalhados, os ramos agitados, vão se transformar depois em sofrimento. Mas muitas vezes não pensamos nisso. Queremos ver somente a glória, os aplausos. Então não se esqueça, você não é aquele que recebe as glórias e os aplausos, é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, nós somos o jumentinho. Temos que ter essa consciência bem clara, não porque o Senhor está nos menosprezando de forma nenhuma,
Ele está nos conduzindo. E a condução do Senhor é para o nosso bem. Precisamos saber o nosso lugar, o lugar do serviço. E sendo servos, servindo, nós herdamos o céu. Porque nessa terra tudo fica. Tudo fica. Percebemos bem como foi a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Uma semana depois, o mataram. Nesse mundo é assim. Aplausos, glórias humanas. Mas depois vem a consequência. Então não esperemos as glórias humanas. Não esperemos os aplausos. Coloquemo-nos nas mãos do Senhor. Deixemos que a graça de Deus, que é mais importante para nós, nos conduza. Isso é o mais importante. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça. O mais importante para você, para mim, para cada um de nós, não são as glórias, não são os aplausos. Não são. É fazer a vontade de Deus. É por isso que estamos neste mundo, para conduzir Jesus, como esse burrinho fez, esse jumentinho fez. Cumpriu bem a missão dele. Quando terminou, ele voltou para onde ele estava. Continuou o seu trabalho, a sua missão. Continuou servindo os seus donos. Não se fala mais do jumentinho, porque não é importante. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, os meios não são mais importantes. Sim, o fim. Então, os meios são necessários, mas não são mais importantes. Muitas vezes nos prendemos a isso. Nos prendemos aos meios achando que ele é o mais importante. E nos esquecemos que é o caminho. Os meios são os caminhos, ou o caminho que vai nos levar até Jesus. São necessários, mas não são mais importantes. Ele, Jesus, é o mais importante. Por isso, começar bem essa semana maior, esse domingo de Ramos. Experimentar bem, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus na sua vida. Viver cada dia, e a liturgia desta semana vai nos ensinar isso. A cada dia da semana nós teremos uma leitura. Até a quarta-feira nós vamos estar ouvindo esse Jesus que está se preparando, e nós vamos ver os embates que Jesus vai ter, né? Vamos ver Jesus que já vai anunciar abertamente que essa hora chegou. Nós vamos ter o diálogo de Jesus com Judas Iscariotes, dizendo, olha, o que você tiver que fazer, faça. É o que nós chamamos a quarta-feira das trevas, né? Quando Judas Iscariotes vai realmente se entregar nas mãos do mal, né? E vai apresentar a sua proposta de entrega de Jesus às autoridades judaicas. Então, tudo isso nós vamos perceber nessa semana, até quando começarmos a quinta-feira santa, né? Começando à noite, o tríduo pascal. Então, aproveite essa semana, viva esta graça, lembrando sempre que quanto mais humilde a gente experimentar essa semana, quanto mais oração a gente fazer, mais perto de Deus a gente estiver nessa semana, nós vamos poder viver a Páscoa do Senhor com muito mais qualidade e vamos realmente experimentar a ressurreição do Senhor. Que Deus possa abençoar você e a sua casa e a sua família nesse início da grande semana, a Semana Maior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.